é que a sua forma, digamos, científica de encarar e de abordar o problema é que o levou à publicação desse livro, que eu recomendo a todos aqueles que se interessam, não apenas pela matéria especificamente, mas sobre a prática esportiva e, sobretudo, pela lealdade na prática esportiva, que envolve exatamente lealdade, né, igualdade de condições. Isso é ínsito ao esporte. Eu recomendo a leitura desse livro, Doping e as Muitas Faces da Injustiça, que são uma das faces, né, do trabalho do Sabino, da personalidade do Sabino. Que, aliás, a do escritor. Nós vamos abordar outra agora, que é do cronista de Porto Alegre. O Sabino, sobretudo, é um homem da cidade de Bagé também, mas principalmente da cidade de Porto Alegre, conforme vocês vão ver agora na sequência. Sabino. O Sabino Loguercio, cronista. Eu tenho aqui O Naufrágio do Tetânico, prêmio Açorianos, né? Foi em segundo lugar. A Marta Medeiros foi o primeiro. Pô, tá 97. Belíssima companhia, né? 97. Então, esse Naufrágio do Tetânico conta passagens da vida profissional como médico do Sabino e também da vida como cantor, né, que era do famoso Renato Seu Sesteto. Pena que nem todos os porto-alegrenses mais jovens tenham podido conhecer o que foi o grupo Renato Seu Sesteto. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. Que tinha o Renato Maciel de Sajur, grande amigo do Sabino. Foi o Renato que te convidou para fazer parte que me descobriu conjunto. Foi o Gilberto Brode. Gilberto Brode, doutor Que Gilberto Brode. na época o centro acadêmico vivia ouvindo o Chega de Saudade, que era o disco do João Gilberto. Que surgiu em 58 e foi, digamos, a bossa nova começou com o Chega de Saudade. E o Saudade. Gilberto Brode conseguiu tirar acorde por acorde o João Gilberto. No seu violão. E eu era bicho. O cara já estava no terceiro ano. Faculdade eu era de Medicina. bicho e via cantando lá, música do Doido. Eu fui fazer um teste lá na casa. Aliás, o Renato, né, o conjunto do Renato Seu Sesteto, era o único conjunto que tinha plateia nos ensaios. Se você lembrar bem, ali na descida da Ramiro, né, era a casa do Maneco. O Renato ensaiava ali, eram daqueles casarões que tinha aquelas janelas enormes, né? E as alunas internas do Bom Conselho iam para a janela sábados à tarde, que eram os ensaios do Renato. Então o conjunto Renato era o único, eu costumo dizer, que tinha plateia, e uma plateia selecionada, né, para assistir os seus ensaios. E ele tá negando a informação de que ele era do conjunto. Eu tinha felicidade de ser do conjunto. E além do mais, quando ele falou do livro do Doping, esqueceu de dizer que existe um capítulo de um grande jurista chamado Jaime Eduardo Machado, que figura no livro. Isso aí já desvia um pouquinho do tom da entrevista, né? Mas nesse livro de crônicas, O Naufrágio do Tetânico, você faz referência aqui a esse período musical, né? Fala do Gilberto, do Bernatti, do Maneca, naquela turma toda e tal. Mas dias atrás, eu estava entrevistando o Edgar Posser, que dividia espaço na preferência especialmente feminina, nessa década de 60 aqui em Porto Alegre. O Edgar Posser no conjunto do Norberto Baldauf e o Sabino no conjunto do Renato e Seu Sesteto. E me dizia o Edgar Posser, né, uma autoridade que ele tem de grande cantor até hoje, primeiro lamentando que o Sabino não cantasse mais. Segundo, que o Sabino, quando cantava Maria, do White Side Story, o salão estremecia, né, e ficava praticamente lotado. E eu me lembrei da Marina, que é a esposa do Sabino. Vem cá, Marina. Marina estava aqui assistindo quietinha, né? Tudo bem, Marina? Tudo bem. Eu não quis fazer nenhuma confusão no nome Marina, mas eu fiz alguma relação, né? Porque realmente o grande desempenho do Sabino era quando ele cantava Maria. E eu imagino que ele estivesse pensando na Marina, mas de uma forma ou de outra
A Marina é artista plástica, acompanha o Sabino desde essa época. Você é de Bagé também, Marina? Não, eu sou de Pelotas. De Pelotas? E ele já cantava quando... E foi por isso? Divinamente. E foi por isso? Foi, digamos assim, o fio condutor musical? Não. O fio condutor foi uma secada, sabe? Aquela coisa maravilhosa, assim, que bate o olho. Dos dois. Foi uma coisa assim, amor à primeira vista. 52 anos atrás. All the beautiful sounds of the world in a single... 52 anos. Nós somos casados há 45 e mais cedo não. Naquele tempo havia aquele período de noivado, Noivado, que era um coisa período boa. assim, respeitado como noivado. Né? Somando tudo, nós chegamos a 52. Entre namoro e Aliás, tem noivo. episódio, não sei se caberia aqui, mas eu estava comentando esses dias. Em 63, eu não estava mais junto, né? Então, nós fizemos o baile da Universidade. If the people knew, if they could visualize, just open their eyes, even stop to think about. Universidade de 63, foi aquele Universidade. encontro esportivo aqui de universitários do mundo inteiro. Eles calculam que havia 5.000 pessoas. E eram cinco conjuntos. Nós e o Baldar fomos lá, um grande. Depois tinha um outro, aquele que chamava de boate, que era o Flamingo. Sei. E depois acho que outros, acho que Noblesse, lá embaixo no restaurante. Bom, o salão ficou mais ou menos isso aqui, sem mentira nenhuma, de pó. E evidentemente virou carnaval. Aquele foi um encontro da juventude, né, de todas as partes do mundo, esportivo, e surgiram namoros, noivados e casamentos. Sim. Né? Um dos contemporâneos musicais do Sabino foi o grande Luiz Fernando Veríssimo, grande escritor e grande amigo. E eu vejo aqui nesse livro de crônicas que a orelha é do Luiz Fernando. É uma orelha respeitável, né? Ele faz aqui uma referência final. Faz tanto tempo que eu não sei mais quem entrou primeiro no conjunto do Renato, o Sabino ou eu. Quem foi, afinal, fosse? Ele. Foi ele que entrou. Né? Aliás, ele entrou através de uma fotografia que o Renato Maciel de Sá viu no Correio do Povo, do Luiz Fernando chegando nos Estados Unidos com seu pai. Luiz Fernando tinha na época 20 anos, portando uma caixinha que o Renato imaginou que fosse um instrumento musical, um saxofone, que era. E ali no Bar da Júlia, o Renato abordou o Luiz Fernando, né, e convidou o Luiz Fernando para entrar no conjunto. Ele entrou primeiro, então, viesse depois. Mas ele faz aqui uma referência final, né, dizendo que, além de tudo, assim que ele termina ele continua sendo o meu crooner favorito. O mesmo Luiz Fernando, quando houve aquele encontro lá na Sojipa, Sim. reuniram todos aqueles antigos, Isso. acordeonista tinha uns 5, Sim, passaram por lá, inclusive eu. O Luiz Fernando fez um comentário dizendo que houve um número muito grande, né, de nascimentos. Houve uma explosão demográfica naquela época por força do romance provocado pelo Sabino e pelo Edgar Posser quando cantavam. Aquilo aproximava as pessoas, né, e atuava como um prelúdio. Né? Eu tenho um colega que me acusa até hoje de se ter casado graças ao cantou a mulher dele pelo ouvido do Monilho. Do Henri Salvador, que faleceu há pouco tempo. Né? Era um dos números mais tocados pelo Renato. Damonil, ah comme on est bien. Damonil, on ne fait jamais. E aí eu vou perguntar, obviamente, como é que a Marina administrava isso, Marina? Você assistindo lá... Normalmente eu não ia aos bailes, né? Para não se incomodar? Não, é porque geralmente naquela época não se podia dar o que se chamava carão. Quando um rapaz vinha convidar